Olá a todos e todas novamente, boa noite. Minha cachorra está latindo, vocês devem estar escutando. Mel, me ajuda, por favor. Me ajuda. Opa, me ajuda. Obrigado. Bem, como eu tinha prometido, a gente vai fazer o sorteio agora das 2 bolsas restantes da pós-graduação. Vou compartilhar novamente a tela para vocês verem o sorteio. Tá? Vai aparecer para vocês. Aí, ó, sorteador, né, número de 1 a 2.300. Lembrando que o sorteio é exclusivo para quem colocou o nome lá, né, quem fez a inscrição na categoria profissional. E aí eu encaminhei, inclusive, um e-mail hoje para quem estava no final da graduação, né, próximo aí já de entregar TCC, etc e tal, último período, ou que já terminou tudo e falta só colar grau, que mandasse um e-mail para a gente poder alterar a categoria. Várias pessoas mandaram e eu alterei. Então, para quem me mandou até 6 horas, mais ou menos, não, 5h30, eu consegui fazer a alteração. Né? Eu respondi todas as pessoas que pediram e eu fiz a alteração, eu respondi. Olha, alteração, ok. Quem mandou e eu não respondi é porque, infelizmente, não tive tempo para fazer isso. Mas todas essas pessoas que encaminharam, a gente vai dar desconto exclusivo, tá? Para o ano que vem, ok? Para quem está como estudante. Para quem está como profissional agora e não foi sorteado como 50%, manda para a gente e-mail que a gente vai dar desconto também exclusivo de 20% na pós-graduação, em toda a mensalidade dela, 20% em toda a mensalidade dela, tá? A coordenadora geral liberou 20% de desconto e, inclusive, se você tem interesse e trouxer mais alguém, as 2 pessoas vão acumular um desconto de 50%. Então, quem não sorteou, quem não foi sorteado agora, o que vai fazer? Vai pegar o amiguinho, a amiguinha, os 2 vão fazer, né? E cada um vai pagar 50%. Foi isso que a nossa coordenadora geral pediu para falar com vocês, professora Tatiana Fonseca. Eu vou sortear agora. O número sorteado foi 2055. Era para botar 2, eu botei só 1. Vamos lá ver. Lembrando que a gente vai aproximar. Aqui, ó, 2054 foi a pessoa sorteada. Vocês estão vendo aqui, ó, categoria profissionais. Vou colocar lá no nome da pessoa. Opa, tá aí. 2055 foi o número sorteado. Não. 2055, isso mesmo. Tá aqui, ó. 2055. Beatriz Queiroz de Lagostini. Beatriz, parabéns, foi sorteada. Beatriz Queiroz de Lagostini. Agora vamos refazer o sorteio para poder sortear a 4ª e última bolsa. 2109. Está aparecendo para vocês já? Apareceu aí. Estou vendo agora. 2109. Aqui, Sara Thaís Nascimento Andrade. Sara Thaís Nascimento Andrade. Então, todos esses nomes de vermelho, a gente que foram sorteados, a gente vai estar entrando em contato. Você que não foi sorteada, lembrando, tem 20% de desconto automático, né? Tem que avisar, olha, participei do webinário, estou inscrito. Aí a gente vai conferir aqui na inscrição e vai estar fazendo jus ao seu desconto. Se trouxer alguém, seu desconto aumenta tanto para você quanto para a pessoa que você trouxer. Agora a gente vai trazer a nossa convidada, né? A professora Anne Caroline. A professora Anne, ela vai trazer um pouco da discussão que ela faz na dissertação dela. Ela vai estar falando um pouco sobre isso melhor. O tema da conversa agora é os sentidos da socioeducação nas medidas socioeducativo. A professora Anne, ela que é assistente social, fez a graduação dela pela UFRJ, ela tem mestrado em políticas públicas em direitos humanos,
também pela UFRJ, no NEP. Ela é especialista em serviço social e saúde pela UERJ, especialista em saúde mental pelo IPUB também na UFRJ, enfim, e é profissional do DEGASE, né, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas aqui do estado do Rio de Janeiro. Ela vai estar se apresentando melhor, né, como tradição aqui eu faço sempre uma breve apresentação, deixo livre para os nossos convidados se apresentarem. Eu esqueci de fechar aqui o nossa apresentação. Vocês estavam vendo aí que eu estava colando, né? O currículo, né? Faz parte, é assim mesmo que acontece. Professora, fica à vontade, Anne, se apresente aí. Você tem 30 minutos para poder fazer a sua exposição inicial. Depois a gente abre para um bloco de perguntas, responde as perguntas e volta para considerações finais. Tudo bem? Vou estar no cantinho ali acompanhando, tá? Fique à vontade. Tá certo. Obrigada, João. Boa noite a todas e todos, né? João, eu vou pedir só para você me avisar quando estiver faltando uns 5 minutinhos, só para poder eu, né, não me perder, não passar muito do horário, né? Agradeço o convite do professor João para estar aqui estabelecendo essa conversa virtual, né? Que, como bem a Kelly disse na apresentação dela, né, na brilhante apresentação da professora Kelly, estamos vivendo tempos esquisitos, né? Tempos estranhos, frios, né, que a gente precisa estar distante, né, e se fazendo presente virtualmente, né. Então, como o professor João colocou no início, eu andei também fugindo, né, de estar aqui na live, mas, enfim, vou né, tentar fazer aqui uma fala bem próxima também da fala da professora Kelly, né? Eu, como o professor João apresentou, eu sou assistente social desde 2015, lá do Degase, né? Trabalhei na Semi-Liberdade, no CRIAD, trabalhei em unidade de internação também, né? E no momento estou no espaço da divisão de serviço social de lá, né? E aí, no decorrer da minha experiência, eu venho fazendo um acúmulo em relação também, aproximando os campos de estudo entre saúde mental e socioeducação, né, que a minha trajetória, ela vem, né, muito da saúde mental, e no Degase eu pude conciliar um pouco essas experiências, né? A experiência pregressa na saúde mental e tá podendo me apropriar mais do campo da socioeducação. Como o professor João já adiantou, a minha fala aqui hoje, ela está muito ligada à minha dissertação de mestrado que eu defendi no ano passado, em junho do ano passado. Fui orientada pelo professor Marildo Menegá, e a dissertação ela tem por nome Socioeducação, colocando o conceito entre aspas. Vocês ainda não vão encontrá-la disponível por conta da pandemia, atrasou, né, um pouco esses trâmites com a universidade precisou fechar, né, e eu atrasei um pouco para entregar a versão final, né, a gente sempre atrasa, mas né, alguém tendo interesse pode contactar o professor João, que eu autorizo a disponibilizar a versão digital, tá? Bom, o objetivo, na verdade, da dissertação, ela foi tratar esse tema da socioeducação de uma forma mais crítica, né? Um olhar crítico sobre esse conceito da socioeducação, pensando mesmo na sua função político-social, né? E aí eu me utilizei muito da criminologia crítica para poder fazer essa discussão. Foi uma tentativa mesmo de poder também me entender dentro dessa política pública, já que eu vim de um exercício profissional e de um estudo muito intenso na área de saúde mental,
E daí, tá num novo campo, né, me demandava e me instigava também procurar saber um pouco mais sobre as bases, né, em que eu estava calcando a minha atuação profissional. A professora Kelly, né, assim, só para fazer, né, dar uma continuidade, né, à discussão que ela já veio trazendo aqui para vocês, ela falou muito, né, da questão da seletividade do sistema socioeducativo, do peso ético, político e ideológico das palavras, né, esse peso que as palavras elas carregam, né, os conceitos carregam, e é fundamentalmente sobre isso que eu gostaria de me debruçar aqui hoje com vocês, né, sobre esse peso, né, que a gente acaba alimentando, né, dando para as palavras, para os conceitos. A socioeducação, ela tem uma imprecisão teórica muito grande, né? Então, essas palavras que são que elas trazem essa imprecisão teórica, a gente precisa ter muito cuidado, porque dá uma sensação, que é uma sensação falsa, de que está todo mundo falando a mesma língua, né? De que está todo mundo de acordo com o que está sendo dito, quando, na verdade, a gente pode utilizar palavras e conceitos para falar e para fazer, para sustentar práticas extremamente punitivas. Usar termos inovadores, mas utilizando de práticas conservadoras, né? Então, essa que é a chave para a gente poder tentar localizar, né, de que lugar está a minha atuação profissional, né, de que lugar eu estou falando, né, qual o sentido que eu estou dando para essa prática, né, qual sentido que a socioeducação ela tem hoje, né, ali, né, para o meu colega, para a comunidade socioeducativa, e qual o conceito né, o sentido que eu estou empregando, né? Então, isso são indagações que a gente precisa ter e nos fazer cotidianamente no espaço de intervenção, não só dentro do DEGASE, né, no sistema, mas no sistema socioeducativo como um todo, e até mesmo em outras políticas, né, se a gente for pensar também em práticas intersetoriais, né? E aí, assim, para a gente poder pensar sobre essa imprecisão teórica, fundamental é pensar no conceito de ideologia. Esse conceito, né, de um tempinho para cá, né, mais precisamente quando a gente tem ali, né, do golpe de 2016 para cá, esse termo ele tem sido utilizado, esse conceito de ideologia ele tem sido utilizado muito fortemente, né, mas com outras conotações. O conceito de ideologia que eu quero trazer aqui para poder pensar e problematizar a prática da socioeducação, né, é o conceito de ideologia em Marx e Engels, né. Eu utilizo muito isso aqui, ó, que é a ideologia alemã, né? Essa versãozinha, essa é uma das versões, né? É a que eu tenho, mas é a ideologia alemã de Marx e Engels, que vai trazer muitos elementos para poder a gente pensar em como que essas relações também elas acabam se mistificando, né? Como que nessas relações os conceitos acabam sendo mistificados, melhor dizendo, né? Então, a gente acaba naturalizando muito, né, os usos os usos da socioeducação, os usos de outras palavras no campo. Eu faço muita analogia com a saúde mental, né, porque tem a ver com a minha trajetória, mas na saúde mental a gente também naturaliza algumas coisas, né, alguns conceitos,
a própria questão da integralidade, né, que ela está presente, a atenção integral, né, que a gente, a partir da Constituição de 1988, né, que vai se discutir a integralidade, a atenção integral, e que na socioeducação a gente também pensa, né, numa atenção, vai pensar numa atenção integral, e não é à toa, porque como ela está presente na nossa Constituição, né, ela vai nortear, esse princípio vai nortear diversas políticas sociais, né, então a gente naturaliza, quando a gente naturaliza esses usos, a gente também, a gente dessignifica, né, acaba por esvaziar politicamente, né, alguns conceitos, alguns termos, né? Eu gosto muito de um autor chamado Emerson Merri, e ele vai falar muito disso, né, do quanto a integralidade ela foi dessignificada, né, nesses usos, né? Ele fala do engravidamento de palavras, que nada mais é do que você preencher os termos, dar algum sentido para esses termos, mas com responsabilidade, né? E dentro da socioeducação eu penso muito por essa via, né? No que a gente pode resgatar, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas no momento não está me ocorrendo uma melhor, mas de criticidade, né, para esse termo da socioeducação. E aí vamos pensar como que o conceito de socioeducação ele chega para a gente, né? Assim, o Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi um pedagogo e foi um dos redatores do ECA, ele que trouxe, né, esse termo para dentro do ECA, né, cunhou o termo medida socioeducativa, né, ele importa isso da educação social de Makarenko, né, um pedagogo ucraniano do início do século XX, para poder romper com o código de menores, como, né, a Kelly veio falar, né, veio trazer para a gente a questão do código de menores, né, da substituição do termo menor para adolescente, que na prática, né, a gente não vê ainda isso acontecer, e olha que já estamos em 2020, caminhando para 2021, e a própria VIGE, né, a própria vara da infância e juventude, utiliza largamente, né, se você for ver nas assentadas, esse termo menor é utilizado largamente. E aí, assim, são as principais referências. Sendo que se você chegar hoje, né, numa unidade socioeducativa, né, se você chegar hoje no Degase, e perguntar, né, o que é a socioeducação, como se faz socioeducação, as pessoas vão demorar um pouco a te responder. Ela tem essa lacuna, né, porque durante muito tempo, acredito eu que na tentativa de romper, né, com essas práticas punitivistas, desde o FEBEM, né, e tudo mais, toda a construção do DEGASE, do sistema socioeducativo no geral, né, no Brasil, ele vai estar muito atrelado à construção dos manuais, né, dos manuais técnicos, né, do como fazer, né. No DEGASE, mais recentemente, né, de uns poucos anos para cá, a gente vem observando um esforço, inclusive da Escola de Gestão Socioeducativa, para se pensar também teoricamente sobre esse termo, né? Tem uma publicação que na própria página, se vocês procurarem no Google a página da Escola de Gestão Socioeducativa, vocês vão encontrar as publicações do DEGASE, né? Foi lançado um dicionário justamente para poder discutir esses conceitos, né? Então, é um dicionário, são verbetes, então não é nada assim que
de um fôlego, né? Isso especificamente do dicionário que eu estou dizendo, né? Teórico, mas assim, são verbetes, e que isso foi uma iniciativa, a meu ver, importantíssima já para você poder deixar de se apoiar somente nos manuais. A gente precisa refletir criticamente sobre a realidade, né, sobre a qual a gente atua, né? Então, para isso é de fundamental relevância. Em termos de educação social, lá ainda, né, de Macarenco e tudo mais, o Macarenco ele tem uma perspectiva marxista, e ele trabalhou muito, né, sobre, teve uma experiência, né, de uma colônia, enfim, com meninos né, situação de pobreza extrema, né, enfim. E aí tinha tem essa perspectiva da educação social, que a gente avalia que ela também ela sofre um desvirtuamento. Eu tive muita dificuldade para encontrar referências para a construção da minha dissertação, referências teóricas que discutisse criticamente esse tema, né? Mas cheguei a uma dissertação de mestrado, eu posso disponibilizar depois que eu terminar aqui a exposição, eu posso colocar no chat, mandar para vocês, que é da Maria Nilvane Zanella, né? Uma profissional, se eu não me engano, pedagoga. E daí ela vai discutir as bases teóricas da socioeducação. Né? Tem um artigo e também tem a dissertação dela disponível. E daí ela coloca sobre as concepções de mundo. Né? E a concepção da educação social prevalente que a gente tem é de uma concepção de mundo liberal, né, quando a gente pensa nesses conceitos, né, no emprego da educação social, né. Então, o que eu, né, acho fundamental trazer aqui hoje para a gente poder pensar junto é na disputa de projetos que a gente tem, né. Há uma disputa de projetos, há uma disputa de narrativas, né, o projeto neoliberal, né, na década de 90, quando ele chega com mais força, né, aqui no Brasil, é um momento também que o ECA ele está sendo feito, né, que ele está sendo promulgado, né, é um período, né, que a gente sofre, sim, influências, né, disso. A LDB, né, ela é uma prova disso, né, ela tem ali os valores, né, do relatório do Jacques Delors, né, então, que está calcado nos 4 pilares, aprender a ser, conviver, enfim. E quando você tem um aprender a ser, você pensa não, eu vou calcar a minha prática profissional numa unidade socioeducativa, no aprender a ser e aprender a conviver. Se existe um aprender a ser e um aprender a conviver, também existe um ensinar a ser e um ensinar a conviver. Né? Então, partindo dessa ideia, a gente vê que existe um resgate mesmo, e aí eu acho que para isso que eu quero dizer, o termo resgate cabe, de uma readequação, de um reajustamento, de pensar na contenção desses adolescentes, né, de modos de funcionamento que possam ser, de alguma forma, úteis, né, dóceis, né, para a sociedade, né? Então, assim, qual a racionalidade que opera o sentido de socioeducação hoje? Né? Qual a racionalidade que a gente tem para pôr isso em movimento? Qual o papel dos trabalhadores desse campo na produção dessa retórica? Então, sobre tudo isso, é importante a gente ter isso em mente para poder justamente guiar essas práticas e também questionar algumas coisas que parecem dadas, como a professora Kelly colocou na exposição dela, né, que parecem muito naturais,
né? Então, a educação, se a princípio você tinha uma educação social, né, pensada como uma praxe voltada à autonomia, à emancipação e emancipação humana, por outro lado, né, a gente tem uma estrutura societária que ela impede, né, ela tensiona essa praxis, né, esse modo, né, mais vamos dizer assim, até revolucionário, né, de se pensar a educação. Então, a todo momento, dois projetos que estão ali em disputa e que vai depender também muito do profissional, da forma como esse profissional vai se posicionar ética e politicamente no seu fazer, né? E aí, assim, eu utilizei também bastante um dos livros que a professora Kelly colocou aqui, que é o da Necropolítica, do Achille Mbembe. Pensar hoje na socioeducação é pensar também, né, sobre essa política de Estado, né, sobre essa política, né, que faz matar, né, enfim, e essa é uma função que acaba sendo implícita desse aparato, né? O Degas ele acaba sendo um aparato para poder conter essa massa que é supérflua. Né? A gente sabe que, né, pelo perfil apresentado aqui pela professora Kelly, são jovens, né, meninos negros, meninos em sua maioria, né, negros, que estão em pontos muito bem delimitados, específicos do nosso espaço geográfico, né, nas favelas. Então, quando há uma redução da entrada desses adolescentes no DEGAS, fazendo toda essa análise de conjuntura, né, tudo isso que a gente colocou aqui, do que a professora Kelly colocou, do que eu falei aqui também, quando há essa redução de ingresso no DEGAS, me preocupa, não me deixa mais aliviada, porque se esses adolescentes, eles estão, essa política se mantendo, e esses adolescentes, eles não estão mais chegando até o DEGAS, eles estão morrendo pelo meio do caminho. Então, isso também é algo que a gente precisa refletir, né, sobre essa juventude que nem chega a estar no Degase, ou que já passou tantas vezes e não vai chegar no sistema de justiça criminal, né, nas prisões, porque vai morrer antes. Né? Então, isso também é algo que nos é difícil, né? Nos assombra, mas também precisa, né, estar muito presente na nossa análise, né, no nosso entendimento sobre esse trabalho, porque também é isso que nos vai dar força para poder pensar em que profissional que eu vou ser, né? Como que, é claro, obviamente não é de um único profissional, de um único assistente social ou, né, qualquer outro profissional, né, que compõe ali a equipe, né, a comunidade socioeducativa, né, enfim, no geral, não é dessa pessoa solitária que as mudanças elas vão ser operadas. Não estou dizendo isso, não estou aqui trazendo também uma visão para vocês poliana do assunto, né, daquele profissional messiânico, mas também não quero ser aquela profissional fatalista que está dizendo que está tudo dominado. O que eu quero dizer eu gosto muito de uma alternativa, né, entre aspas, que a professora Vela Malaguti traz, que é pensar em práticas de redução de danos. Então, pensar na redução de danos não só ligada à política de álcool e outras drogas, né? Pensar numa prática de redução de danos, como que eu posso reduzir esses danos ali no meu fazer profissional, senão eu também adoeço. Eu achar também que está tudo dominado, que não tem o que fazer,
né, eu vou adoecer, né, e não tem nem o porquê de eu estar ali, de eu estar acreditando ali no meu trabalho, né, então é preciso também fazer alguma coisa, transformar toda essa racionalidade, né, esse pessimismo da razão, como dizia Gramsci, num otimismo da vontade, né, de poder fazer ali algo e consciente do que se está fazendo e não meramente reproduzindo, né, reproduzindo práticas que muitas vezes elas podem se traduzir numa continuidade da punição. A punição ela não é só perpetrada pelos agentes, né? Ela não, os agentes socioeducativos, eles não são os torturadores, né? A gente tem profissionais que podem, né, utilizar todo o seu saber técnico e ser punitivista num relatório, ser extremamente moralista, né, na sua avaliação e isso, de algum modo, prejudicar o adolescente. Né? A gente sabe que, como até a professora Kelly mencionou, muitas vezes vai independer, né, o que a gente coloca naquele relatório para o judiciário. O judiciário já a gente tem que pegar como premissa que o judiciário hegemonicamente já é punitivista, então a gente não precisa ser mais punitivista. Né? Eu acho que essa é a pegada, sabe? Então, até porque a gente não tem domínio sobre quais leituras que o outro vai fazer daquilo que a gente escreve. Eu, por exemplo, já tive relatórios que foram distorcidos ali pelo judiciário, né? Colegas que tiveram trechos descontextualizados pelo juiz, e isso significar uma prática punitiva para o adolescente, mas justificando com um parecer técnico. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, assim, e aí, assim, não sei quanto tempo eu ainda tenho, João. Posso fechar? 5? Tá. Bom, e para fechar, só para poder colocar assim também uma pulga, né, e de repente provocar mais o debate, é de pensar também nas aspas, né, da socioeducação. Nós, assistentes sociais, utilizamos as aspas em questão social, por exemplo, justamente para poder demarcar uma ruptura com o conservadorismo, justamente para poder demarcar uma diferença, né, dizer que não existem questões sociais, né, uma forma de vincular isso a uma perspectiva crítica, relacionar com o modo de produção capitalista, né, de entender, de localizar a nossa atuação profissional dentro dessa perspectiva. E partindo disso, né, eu defendo, sim, colocar as aspas na socioeducação. A gente precisa colocar aspas, porque para poder entender, né, para poder sinalizar de que não está dado aquilo ali. O judiciário coloca muito claramente, né, na sua sentada, termos que vêm com ECA, né, que a proteção integral do adolescente, tudo muito, muito bonitinho, né? Você até acha que ele está concordando com você e chega no final é para justificar uma medida de internação. Então, de qual lugar que estamos falando?
né? Não estamos falando a mesma língua. Então, colocar as aspas na socioeducação é justamente poder demarcar que não estamos falando a mesma língua, tá? Outra sugestão que eu queria dar aqui para vocês de leitura é essa aqui, que é da Juliana Borges, né? O que é, deixa eu ver, encarceramento em massa, que é um livro da Feminismos Plurais e que também auxilia muito pensar, né, nessas formas de quem é que está preso, né, quem é que está ali quem é que é levado para esses espaços de segregação, né? Que eu tinha esquecido de citar antes. Mas é isso, João. Não quero também me alongar muito. Eu acho que o fundamental para o debate eu já trouxe aqui, tá bom? Quero agradecer. Anne, muito obrigado pelas contribuições. O pessoal já está aqui parabenizando você, né, dizendo que a live foi excelente. A galera também dizendo que gostou bastante do webinário, porque esse é o nosso fechamento, Anne. Você está fechando aqui o nosso webinário com essa Nossa, nem delicadeza fala. e com essa riqueza de debate. É muita responsabilidade, João. Mas cumpriu, o papel está cumprido, tá? Pode ficar despreocupado em relação a isso. Né? Acho que hoje, Obrigada. inclusive, a Kelly também, né, bastante sugestões, assim, acho que teve esse diferencial muito didático, muito bacana, assim, né? Vocês duas foram incríveis, né? Você aí fazendo toda essa discussão sobre essas concepções, dessa disputa e esse cotidiano que a gente está inserido, né? E como que a gente precisa ter cuidado com o direito positivo. Eu acho que isso fica como recado seu, assim, né? O direito positivo, ele não é o direito, não, ele não é necessariamente o direito que a gente defende, né? Que a gente precisa estar pensando nessas questões também, né? E aí o Jefferson ali é uma grande referência nessa discussão, ele que é um colega nosso de Comissão de Direitos Humanos no CRES, professor da UERJ, amorzinho. Tem uma live dele aqui no canal, inclusive, falando um pouco do livro dele, enfim. E assim, né, ele vai trazer para a gente várias concepções de direito, né, e ele mostra como que o direito positivo ele tem, né, seus limites, né, e como que é perverso você trazer isso para a gente, né, como que é a realidade desse limite, né, a gente defende tanto o ECA e é fundamental que a gente continue defendendo ele, mas que a gente também precisa saber que ali dentro do ECA tem previsão de crime, tem previsão de punição, certo? Tem várias perspectivas que estão colocadas ali dentro de um estatuto que é avançado se comparado aos códigos de menores, né? E aí a Kelly traz esse resgate muito bem também, né? Que a gente precisa pautar cada vez mais, né, o avanço desses direitos, né? O que está colocado, e a Kelly falou muito bem colocado, né? É a redução da maioridade penal. Olha o que a galera está pautando aí, gente. Não, isso não vai trazer solução. Encarcerar mais não vai trazer solução, né? Socioeducação, entre aspas, né? O que a gente realmente está falando aqui, né? Então, quero agradecer muito por essas contribuições, por essa síntese. Estou aqui falando um pouquinho para a galera poder ir comentando, tá, gente? Comenta aí, né? A galera está parabenizando. Isso aí a galera vai fazendo, né? Tanto no YouTube quanto na plataforma. É um pouquinho tímidas, às vezes, para poder fazer perguntas, mas façam perguntas. Eu quero aproveitar, Anne, que aqui nas nossas lives, nós tivemos 3 indicações de um mesmo livro, que é o da necropolítica, correto? E aí eu queria Sim. indicar um texto que dialoga bastante com esse da necropolítica, mas que é de muito, muito tempo antes, né? Que, na verdade, é de um autor muito pouco discutido no serviço social, que é o Walter Benjamin. Ele tem um texto, ele tem vários textos, na verdade, em que ele vai trazer o conceito de estado de exceção como regra, né, que é muito parecido com essa ideia da necropolítica, só que, na minha perspectiva, ele consegue ser ainda mais numa perspectiva de totalidade. E ele, por ser um ensaísta, ele traz, às vezes, até de maneira poética essa discussão. Então, é bastante curioso isso, para quem gosta dessas características de filosofia, de ensaio, poema. Ele é um autor
né, da literatura, né, muito estudado para quem faz a graduação de português. Inclusive, foi lá que eu tive aproximação com ele, quando eu fiz um semestre de licenciatura em português. Depois eu tranquei, gente, mas um dia talvez eu volte, enfim, que é esse texto aí, ó, Origem do Drama Trágico Alemão. Não é só nesse texto, essa é a primeira vez que ele traz, se eu não estiver enganado, se eu não estiver confundindo aqui, né? Mas tem outros textos que ele vai trazer também. Mas acho que é essa a ideia, assim, né? De compreender como que o Estado, ele não é esse ser bonzinho que a gente está pensando, né? Ele tem um caráter, ele tem uma função social, né? E ele está cumprindo ela, que é contribuir na reprodução do capital, certo? Daquela classe que está dominante também naquele determinado período. Mas aí já é um outro tipo de Estado, né? Quando a gente vai falar de um Estado sob controle popular. E é diferente a dinâmica, né? Ainda que exista ali um Estado. Mas o Walter Benjamin traz isso muito bacana. Assim. Então, eu queria aproveitar que tivemos essas indicações. Né? Eu não sei falar o nome do autor, Mbembe? Como que é o nome? Aquele Mbembe. Eu acho Obrigado. que é isso. Eu não sei pronunciar, né? Tenho dificuldade de falar português. Eu também, eu não sei se eu falei direito, não, gente. Aí eu queria aproveitar e indicar esse texto para a galera, né? Fiquem à vontade. Gente, eu dei essa fala aí, esse grande parêntese. O pessoal tá aqui, ó. Amei, palmas, muito obrigado, amei, tá? Tem vários elogios. Né? Aqui a Adriane falando que lembrou do projeto de pesquisa dela. Né? Aí o pessoal também dizendo do webinário, grande aprendizado desse webinário. O Enzo pedindo a dissertação, já tem demanda, hein? Posso encaminhar? Opa. Eu acho que eu tenho sua dissertação, você me mandou. Eu mando de novo. Eu posso encaminhar para eles, se você me permitir? Posso, né? Pode sim. Tá, então eu encaminho, né? Aí eu vou... Hoje não teve apresentação, então não preciso encaminhar a apresentação de hoje, só dos outros dias e a dissertação da Anne. Tem que anotar tudo isso, porque senão eu esqueço. Qualquer coisa vocês me lembrem, tá, gente? É muita coisa, tá? Muita coisa. Hoje eu estou cansado. Tá? Deixa eu ver aqui perguntas. Né? Perguntas. A Cristiane está falando aqui da nossa pós, gente. Né? Ela está parabenizando aí também a Anne, falando do webinário. Né? Aqui que ela está falando da pós. Tá? A pós, gente, em sócio jurídico, ela está confirmada, a segunda turma está confirmada. A gente vai começar sábado agora. Mas quem não tiver condições de ingressar agora, não tem problema, né? A gente pode ingressar no mês seguinte, né? A gente pode fazer entradas de novos estudantes até o terceiro módulo da pós-graduação, tá? As aulas, elas ficam gravadas, serão todas na modalidade virtual, então tem esses contatos aí, podem entrar em contato comigo também, tá? Segue o nosso perfil lá, gente, no Instagram, e aí as perguntas, eu estava rolando para cima para ver se tinha mais perguntas, acabei fazendo propaganda. Né? A Sandy está perguntando, vamos fazer um bloco, tá, Anny? A Sandy está perguntando ali, ó, quando ocorre essa descontextualização de nossos relatórios, qual o melhor procedimento deve ser feito para garantir o direito do adolescente e garantir a efetivação de nosso trabalho? Eu vou procurar lá como que é o nome? Na plataforma Even 3. Pessoal parabenizando muito aqui também, Anny. Muitos elogios. E boa noite. Foi do boa noite ao elogio, né? Aqui na plataforma. Aqui na plataforma. Não tem pergunta. Então vamos fazer o seguinte, Anny. Vamos fazer igual a gente fez com a Kelly. Você responde e aí a gente volta novamente. Fica à vontade, tá? Sem preocupação. Tá certo. Bom, infelizmente não tem tanto o que se fazer nessa situação, né? Uma estratégia é poder pedir, né, poder solicitar uma nova reavaliação, mas isso demanda um tempo, aí até que esse tempo ele seja cumprido, isso acaba dando no mesmo praticamente para o adolescente, sabe? Porque a gente está ali, na verdade, tendo que lidar
com concepções muito endurecidas do judiciário. Então, se o juiz ele tem ele acredita, se o Ministério Público e o juiz, eles estão, né, o juiz principalmente, que é quem dá a decisão final, né, eu estou colocando o Ministério Público porque tem uma tendência muito grande, né, do juiz seguir muito o que o Ministério Público está ali também colocando, né, que o promotor de justiça do processo está sugerindo como medida, enfim. Né? Então, eu observava isso acontecer com muita frequência. Né? Então, quando há um entendimento de que aquele adolescente ele precisa ficar mais tempo, né? O juiz vai colocar independente do que você possa fazer. Né? Independente do que o que você pode fazer, é um documento, né? É um documento respondendo aquilo que o juiz citou, né? De forma, vamos dizer, descontextualizada do que você mencionou, mas isso não vai significar que a situação do adolescente vai se alterar, né? Infelizmente. Estava falando aqui antes do microfone desligado. Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui da Verônica. Verônica pergunta, né? Muito orgulho de você, faz uma afirmação, né? Referente à sua fala sobre o significado da socioeducação. Para você, enquanto profissional de GASE, consegue destacar potencialidades que hoje ocorrem no sistema? Aí ela manda beijos. Gente, lembrando que o DEGASE, né, é o departamento onde ocorre as medidas socioeducativas aqui no Rio de Janeiro. E aí cada estado tem nome diferente, enfim. Bom, tem mais alguma, João? Vai fazer um bloco ou eu já respondo a Verônica? Eu estou procurando aqui, eu acho que você pode ir respondendo. Tá. Então, Verônica é uma querida que trabalha comigo lá no DEGASE, uma colega, né? Quero agradecer não só a pergunta, mas a parceria, né? E o que eu vejo hoje de potencialidade é um trabalho mais próximo mesmo, né? Que a gente até tem incentivado e feito com a categoria, né? Acredito que a pandemia nos coloca desafios muito, né, complexos para o nosso exercício profissional, o que acaba muitas vezes por até diminuir, eu não sei se diminuir seria a palavra, mas que prejudica, né, acho que é melhor usar esse termo, prejudica essas potencialidades, né, no exercício profissional. A gente tem hoje uma categoria que se reinventa, né? Eu me surpreendi muito com colegas no meio da pandemia que, por exemplo, dentro de um cenário completamente adverso, né, de adolescentes sem poder receber visita, agora já estão podendo, mas, né, logo no início da pandemia, sem poder receber visita, e colegas numa unidade de poder pensaram de poder fazer uns vídeos, né, dos adolescentes e pedir para as famílias e apresentar esses vídeos para esses adolescentes, para mitigar um pouco esse sofrimento. Né? Então, esse trabalho socioeducativo, parece uma gincana também, que uma unidade fez, uma gincana respeitando todo né, as medidas de segurança, né, para a Covid. Então, a equipe se debruçou, né, do como fazer, como aliviar, como mitigar um pouco aquele sofrimento, oferecer algum tipo de atividade que não fosse colocar em risco não só os adolescentes, quanto os profissionais nesse contexto de pandemia. Então, assim, são estratégias que a gente consegue, que eu fico impressionada que a gente consegue fazer,
né, em momentos em que não se esperaria mais nada, né, com vários profissionais em trabalho remoto, né, afastados por serem grupos vulneráveis, né, serem considerados grupos vulneráveis à Covid-19. Então, uma equipe que já era uma equipe muito reduzida, né, por conta da questão do concurso público, né, o último foi em 2012, eu sou do último concurso, vários colegas que trabalham comigo hoje são desse concurso, muitas para se aposentar ainda do concurso anterior. Tivemos uma perda no ano passado de grande número de profissionais contratados. Então, além disso tudo, vem a pandemia e sofremos mais um impacto, né, com a redução de quadro. Então, no meio a esse caos todo e dentro de um sistema que é essencialmente punitivo, né, a gente ainda consegue lançar mão de estratégias. Eu acho que a potencialidade do trabalho que eu enxergo hoje é a própria categoria profissional e é nisso que eu me empenho hoje, que eu tenho certeza que né, que quem trabalha comigo, quem está na minha equipe trabalha também para justamente fortalecer essas potencialidades em cada unidade. Opa, estava aqui vendo agora Oi. outras perguntas. A Samia fez uma pergunta lá na plataforma, vou colocar para você no YouTube. E aí tem mais uma ou duas, agora não lembro, lá no YouTube. E a gente encaminha para o nosso final. Com chave de ouro, como algumas pessoas disseram. Usaram essa expressão, tá? Ai, gente, que Criando, chique! Tá lá na plataforma lá. Terminamos com chave de ouro. Caraca, o negócio foi bom mesmo. Vamos lá, ó. Thalita. A Thalita pergunta, Anne, diante da judicialização das questões e os viés sancionatários estão presentes, estratégias que envolvam mais as famílias e sociedade civil são significativas e potentes? Essa é uma pergunta da Thalita. A outra agora da Sâmia. Né, ela pergunta, os profissionais também passam pela revista íntima no momento da entrada na instituição? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não estou vendo mais nenhuma. Acho que é isso. Você conseguiu anotar? Quer que eu bote novamente? Você pode colocar a da Thalita, por favor? Aí. Então, né, uma pergunta que eu não vou, né, a gente não tem uma resposta pronta, né, assim, a gente que trabalha com essa matéria, né, a gente sabe o quanto que arenoso, né, esse espaço, esse local, né, esse lugar que a gente ocupa, né, de profissional do Degase, né, o trabalho com as famílias é sim, né, é uma potência, né, eu enxergo como uma potência, né, a gente, inclusive, né, retomou de setembro para cá essas visitas. Eu acho que antes disso, como o exemplo que eu dei das videochamadas, isso fez todo sentido para os adolescentes, né? Então, essa aproximação, né, esse contato sempre, não existe você acompanhar uma medida socioeducativa estando só com um adolescente, né? Então, assim, o adolescente, ele é a figura, né, como eu enxergo, que de todos né, os públicos alvos de políticas sociais, o adolescente é aquele que atravessam, que cortam mais políticas, mais ações, mais eixos, né? E a família, ela é central para isso, né? Ele está em formação, né? Então, assim, acho que uma política de
de fortalecimento, né? O próprio trabalho com as famílias, né, Thalita? Você trabalha com isso né, há muito tempo já no Degase, você sabe o quanto que a gente tem ali de possibilidade de trabalho. Eu acho que a pandemia ela só é um desafio a mais, né? Porque o campo ele já é, como eu falei, arenoso o suficiente. Mas como eu também falei antes, né, o fortalecimento de quem está nas unidades, né, de potencializar esse trabalho junto com quem está ali na linha de frente, com as equipes, eu acho isso fundamental. Eu acredito muito nesse trabalho, porque há uma sensação também, né, de solidão, né? Quando você está muito ali naquele cotidiano, aquele cotidiano repetitivo de trabalho e tudo mais, você acaba muitas vezes se sentindo numa prática solitária. Quando há a possibilidade de você compartilhar experiências, quando há a possibilidade de você, por exemplo, discutir processo de trabalho numa supervisão técnica, quando há a possibilidade daquele profissional se sentir também visto, representado no seu fazer profissional, no seu dia a dia, como aconteceu com o caderno de atribuições do serviço social, né, que a gente publicou, né, isso eu acho que motiva o profissional, sabe? Eu, enquanto profissional, enquanto assistente social do Degase, eu me sinto hoje, apesar de todas as dificuldades, motivada no lugar onde eu estou por pertencer à equipe que eu pertenço, por exemplo. Entendeu? E eu não estou dizendo com isso que o trabalho seja fácil, né? Que o trabalho seja, né? Claro, eu não estou numa unidade socioeducativa, né? Então, eu sei que a linha de frente ela é muito mais pesada, né? Porém, desse lugar que eu tô, eu não posso ignorar a minha responsabilidade em relação a esses pares que estão na linha de frente, entende? Então é um pouco disso, né? De poder se reconhecer na coletividade também. Ai, desculpa, tem a da Sâmia. Acabei esquecendo da Sâmia. Sâmia, não, os profissionais eles não passam por essa revista íntima, né? Já há algum tempo nas unidades do Degase é utilizado o scanner para visita, né? Não sei como está acontecendo agora, nesse momento, a questão da revista, né? O uso do scanner, né? Com as medidas de restrições, né? A Coordenação de Saúde lançou também um protocolo para regular as visitas, para poder essas visitas desde setembro, né, quando elas retornaram, a gente pôde pensar num retorno que pudesse ser cuidadoso com os profissionais, com as famílias, com os próprios adolescentes. Então, as visitas elas voltaram a acontecer em setembro, como eu falei. Porém, eu não sei como está acontecendo a visita, né? Assim, desculpa, o scanner, a revista. É isso. Anne, muito, muito obrigado pelas suas contribuições. Vou passar novamente para você fazer as considerações finais e depois vou dar um recadinho após a sua fala. Tá bom? Fique à vontade de fazer suas considerações. Tá certo. Bom, gente, foi um prazer estar aqui, apesar, né, da distância. Eu acho que as tecnologias, elas auxiliam, né, no sentido de até, né, onde as nossas vozes podem chegar, né, de repente, pessoas que não teriam condições de ir até um espaço físico por conta da distância e tudo mais, vão estar tendo acesso a essa informação, a essas informações,
a fala, né, da professora Kelly, né, a minha fala, a fala de todos os colegas que participaram desse webinário, né, que se comprometeram com esse espaço, né, com a formação. Então, isso tem isso de bom, mas tem esse ônus, né, que é também um espaço distante, né, e eu não estava acostumada com essa distância, né, mas apesar de distante, né, apesar de estar na frente da tela de um computador, a gente não precisa tornar o debate menos quente, menos acalorado, né? Então, acho que foi esse o esforço, né, que eu tentei fazer aqui, que os outros, né, profissionais, outros professores também se empenharam em fazer, né? E eu só tenho a agradecer quem pôde estar até agora, né? Até essa hora, 8h40 da noite, aqui com a gente, assistindo, e só agradecer mesmo, viu? Um beijo, prazer. Obrigado, Anne, por nos brindar essas maravilhosas contribuições críticas. Esse é o mais importante que a gente precisa ter no serviço social, né? Cada vez mais indo para o radical, e aí radical no sentido de ir à raiz mesmo dos problemas, né? Resgatando aí a essência do que significa, né, a palavra radical. Bem, encerramos aqui o nosso webinário, chegamos ao final, e eu queria ler para vocês um poema, que é mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, é o seguinte, né? Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois, em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Esse é um poema do Bertolt Brecht. Ele que é um marxista que vocês devem conhecer, e a gente estuda pouco ele também. Na verdade, a gente nem estuda. E que ele traz para a gente algo lá do início do século XX, né, que é tão real, que é tão concreto, que a gente pensa que ele está escrevendo nos dias de hoje. Né? A gente vive tempos sombrios, são tempos de obscurantismo, são tempos de negacionismo, são tempos de retrocessos em todos os aspectos da vida, na família, nos direitos, nas relações sociais, na ciência, enfim. São tempos em que todos aqueles avanços que nós encontramos estão querendo ser regredidos. E nós temos o dever, o compromisso ético de contribuir para que isso não ocorra, de contribuir para o avanço desse processo. Então, como diria o nosso saudoso Belchior, amar e mudar as coisas é o que nos importa nesse momento. Então, sigamos na luta. Obrigado por participarem do segundo webinário de Serviço Social no Sócio Jurídico. Siga as nossas páginas, porque pode ter certeza, ano que vem tem mais, e até chegar ao próximo webinário a gente vai continuar aí lutando, trazendo debates críticos. E, Anne, muito obrigado, muito gentil de sua parte, valeu mesmo, e nos encontramos, como sempre, na luta. Até. Com certeza, até. Tchau, gente. Tchau, tchau.